seguinte: o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe de Santa Cruz Oliveira, acionou na tarde dessa quarta-feira o Supremo Tribunal Federal para pedir explicações do presidente Jair Bolsonaro, que apresentou nesta semana uma versão sobre a morte de Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira, pai de Santa Cruz e integrante do Grupo Ação Popular, que não tem respaldo e informações oficiais. Para Santa Cruz, é intolerável que Bolsonaro procure enxovalhar a honra de quem fora covardemente assassinado pelo aparelho repressivo estatal. Há pouco, o presidente Bolsonaro disse que não está preocupado com acusações de que cometeu quebra de decoro ao falar sobre a morte do pai do presidente da OAB. Aspas, não tem quebra de decoro. Quem age dessa maneira perde argumento, fecho aspas. Na sequência, ele fez mais críticas à Comissão Nacional da Verdade, instalada no governo Dilma Rousseff, para investigar violações aos direitos humanos no governo militar. Aspas, lamentamos muita coisa, mas não pode valer um lado só da história. E como eu sempre disse, alguém acredita que o PT está preocupado com a verdade? Quando aqueles caras criaram a Comissão da Verdade, eles deram gargalhadas. Vocês da imprensa sabem o que é informação, contra-informação e contra-contra-informação. É muito simples. Fecho aspas. Augusto, teve a lei de anistia e a verdade é que esse pessoal da esquerda, com a Comissão da Verdade, inclusive, fez muita pressão para que se punisse os militares e que se investigasse praticamente só aquele lado de lá, como se não tivesse acontecido nenhuma atrocidade do lado da esquerda na luta armada contra o regime militar, luta armada para implementar uma ditadura do proletariado no Brasil. Ontem eu li aqui a declaração do próprio Eduardo Jorge, que foi candidato a presidente pelo PV, ele que estava na luta armada nessa época, reafirmando que o compromisso era com a ditadura do proletariado e que houve barbaridades iguais ou piores do lado da esquerda. Então, alguém de dentro do movimento falando isso. Então, essa crítica do Jair Bolsonaro, Augusto, à Comissão Nacional da Verdade, ela é antiga, ele já a fazia na época em que era deputado federal. Agora, a parte em que meteu o pai do presidente da OAB no meio e ainda falando em supostas informações privilegiadas, privadas, que ele teria por experiência, depois falou que não tinha documento para comprovar, ela é perfeitamente inadequada e dá margem a toda essa exploração e que fica até difícil de dizer até que ponto é claro que é uma exploração por parte de opositores políticos, mas ele dá margem a que se as pessoas comecem a acionar tribunais e tomar certas medidas para saber o que de fato ele sabe. E aí ele tem que amenizar a declaração e pode contar com um ministro que diga, olha, embora a declaração seja grosseira, etc., acho que não vale nada, mas tem que contar com a boa vontade de alguém que por interpretação, por critério subjetivo, acabe beneficiando. Porque se pegar um ministro como Lewandowski, um opositor, alguém mais aliado aí ao presidente da OAB, que tem um histórico petista, pode ser que seja interpelado de uma maneira mais contundente. Sem a menor dúvida. De novo, né? Eu acho que sempre que confrontado com perguntas provocadoras que o incomodam, o presidente Bolsonaro deveria reagir mencionando feitos do governo que a imprensa insiste em ignorar. Eu tenho uma lista aqui atualizada, a qualquer momento do programa eu vou ler, mas vamos nos fixar aí nessa conversa. A anistia foi decretada em 1979 para impedir que se falasse que a anistia, fazer uma preliminar, ela não é esquecimento, mas ela é perdão. Perdão, quer dizer, ninguém será punido. O esquecimento, ele não ocorre pelo trabalho dos historiadores, de novo. A Argentina, né, que na mesma época em que ocorreu essa guerra no Brasil entre governo e as Forças Armadas brasileiras, elementos das Forças Armadas e a polícia e organizações de luta armada, foi na mesma época. Na Argentina a coisa foi muito pior. E aí a esquerda fala, não, mas não se pode medir tragédias desse tipo pelo número de mortos. Tá bom, então vamos admitir essa tese da esquerda? Nesse caso, não importa se morreram mais integrantes de organizações de luta armada do que dissidentes dessas organizações ou elementos das forças de repressão. É a mesmíssima coisa.
Então tudo teria de ser investigado e punido. Só que, primeiro, não tem mais quem punir. Os protagonistas morreram, meu Deus. Mas não se pode sepultar a lei de anistia. Ela foi feita há 40 anos. Há 40 anos justamente para impedir revanches que esse pessoal insiste em buscar. Então não dá. Agora o presidente tem que sair dessa e tratar de outros assuntos, mas disso aí falaremos mais tarde. José Maria Trindade. Augusto falou bem, não tem mesmo como avaliar, como punir, já é tudo prescrito. Há quem defenda de que crimes assim contra a humanidade, os direitos humanos não prescrevem e tal, mas essas pessoas já não estão mais aí, nem mais para contar a história e nem para receber punição de um lado e de outro. A anistia foi uma defesa da esquerda, anistia ampla, geral e irrestrita, uma defesa da esquerda. Foi aprovada no Congresso Nacional e vale, evidentemente, para os dois lados que estavam atritando. É claro que a força do Estado era muito mais forte e desproporcional, né? É evidente isso. Acho que o presidente Jair Bolsonaro, ele reabre uma ferida ao tratar desse assunto. A Comissão da Verdade foi feita exatamente para fechar, para cicatrizar esta ferida. Qual é a ideia da cicatrização? É definir ali os últimos desaparecidos para dar um conforto à família e tal, saber o que aconteceu. E os 7 indicados pela presidente Dilma Rousseff são representantes de setores, né? E eles não sentaram e elaboraram um projeto, um processo. Eles ouviram militares, ouviram testemunhas, ouviram pessoas interessadas em falar e fizeram vários processos que não podem simplesmente serem jogados no lixo. Então, eu acho que esta fala do presidente Jair Bolsonaro realmente reabriu essa ferida e acho que está na hora de esquecer e tocar o barco em frente e deixar isso para historiadores, né? Deixar isso para a história definir ponto a ponto. Argentina, vem aí uma campanha eleitoral, né? Vem a campanha presidencial. É assunto o que aconteceu no passado? Não é. Não é, eles já esqueceram isso. Aqui, o pessoal não é o que dizia o William Faulkner, né? Agora aplicado ao Brasil. O passado não passa, é isso. Daqui a pouco nós vamos discutir a Revolução de 32, o tenentismo e a abolição da escravatura.